Um bom amigo, conhecido educador, regressou da Europa, em 1945, sem um braço. A despeito de sua desvantagem, John está sempre sorrindo, sempre auxiliando os outros. É tão otimista quanto qualquer outra pessoa que eu conheça. Um dia tivemos uma longa conversa sobre sua desvantagem. Foi apenas um braço, disse ele. Claro que ter dois é melhor do que ter um só. Mas eles apenas amputaram meu braço. Meu espírito está 100% intacto. E estou realmente agradecido que assim tenha sido. Outro amigo que também sofreu uma amputação é um excelente jogador de golfe. Perguntei-lhe um dia como havia conseguido desenvolver um estilo quase perfeito, com apenas um braço. Mencionei que, a maioria dos golfistas com dois braços, não jogava tão bem. Sua resposta encerra um grande ensinamento. Bem, disse ele, sei por experiência própria que a atitude correta e um braço derrotarão sempre a atitude errada e dois braços. A atitude correta e um braço derrotarão a atitude errada e dois braços. Pense um momento nisso. Representa uma verdade não apenas no campo de golfe, mas em todos os aspectos da vida. 4 coisas que você pode fazer para combater a desculpite da saúde. A melhor vacina contra a desculpite da saúde consiste nessas 4 doses. 1. Recuse-se a falar sobre sua saúde. Quanto mais você falar sobre uma doença, mesmo que se trate de um simples resfriado, pior ele parecerá. Viver falando sobre saúde ruim é o mesmo que colocar fertilizador em ervas daninhas. Além disso, falar de sua saúde constitui um mau hábito que aborrece os outros. Faz com que a gente pareça egoísta. As criaturas dotadas de mentalidade progressista, que só pensam no sucesso, combatem essa tendência natural de falar sobre sua má saúde. Pode angariar, e acentuamos a palavra pode, um pouco de simpatia, mas não o respeito e a lealdade dos outros. 2. Recuse-se a se preocupar com a sua saúde. O Dr. Walter Alvarez, consultor emérito da mundialmente famosa Clínica Mayo, escreveu recentemente, sempre peço aos que vivem se queixando que tentem controlar-se. Por exemplo, quando vi este homem, um camarada, que estava convencido que sofria da vesícula, a despeito de 8 exames, haverem mostrado que o órgão estava perfeitamente normal, implorei-lhe que deixasse de radiografar sua vesícula. Tenho pedido a centenas de convictos cardíacos que deixem de fazer eletrocardiogramas. 3. Seja grato à sua saúde, tal qual ela é. Existe um velho ditado digno de ser repetido várias vezes: eu vivia muito triste, com meus sapatos que estavam rasgados, até o dia em que encontrei um homem que não tinha pés. Em vez de viver se queixando que não está se sentindo muito bem, é muito melhor ficar satisfeito com a saúde que você tem. Agradecer a saúde que se tem é uma poderosa forma de se vacinar contra o aparecimento de novas dores e outras doenças reais. 4. Lembre-se de que graus é melhor gastar-se do que enfraquecer o espírito. A vida foi feita para que você a goze. Não a desperdice. Não passe a vida imaginando-se num leito de hospital. 11. Mas você precisa ter cabeça para alcançar o sucesso. A desculpite da inteligência ou falta de inteligência é muito comum. Com efeito, é tão comum que talvez 95% das pessoas que nos cercam apresentam em vários graus. Diversamente da maioria dos outros tipos de desculpite, os que sofrem desta forma particular da doença sofrem em silêncio. Não são muitas as pessoas que admitem abertamente que lhes falta uma inteligência adequada. Pelo contrário, elas o sentem profundamente, no íntimo do seu ser. Quase todos nós cometemos 2 erros básicos no que respeita à inteligência. 1. Subestimamos o poder de nosso cérebro, e 2. Superestimamos o poder dos cérebros alheios. Devido a esses erros, muitas pessoas são dominadas. Deixam de enfrentar as situações que as desafiam porque é preciso ter cabeça. Acontece, porém, que chega um camarada que pouco se importa com a inteligência e consegue o emprego. O que realmente importa não é quanta inteligência você tem, mas sim o uso que você faz dela. O pensamento que orienta sua inteligência é muito mais importante que a quantidade do poder de seu cérebro. Deixe-me repeti-lo porque isso é de vital importância.
o pensamento que orienta sua inteligência é muito mais importante que a quantidade de inteligência que você tem. Respondendo à pergunta seu filho deve ser um cientista, o Dr. Edward Teller, um dos mais destacados físicos da nação, disse, para ser um cientista, uma criança não necessita pensar com a rapidez de um relâmpago, nem de memória milagrosa, nem de ter obtido notas muito boas na escola. O único ponto realmente importante é que tenha um grande interesse pela ciência. Até mesmo na ciência, o interesse e o entusiasmo são os fatores críticos. Uma pessoa que tenha um Q1 de 100 mais que apresente uma atitude cooperativa, otimista e entusiástica conseguirá mais dinheiro e respeito e alcançará maior sucesso do que uma cujo Q1 seja de 120, mas que não coopere e encare tudo de modo pessimista e negativo. Apenas um pouco de senso para persistir em qualquer coisa, tarefa ou projeto até que esteja terminada compensa mais do que uma inteligência ociosa, mesmo que esta seja do calibre da de um gênio. A persistência representa 95% da capacidade. Numa festa familiar, no ano passado, encontrei um colega de ginásio que não via há 10 anos. Chunk fora um aluno brilhante e diplomara-se com uma porção de lauréis. Quando o vi pela última vez, seu objetivo era possuir seu próprio negócio no Oeste, em Nebraska. Perguntei-lhe que espécie de negócio havia ele montado. Bem confessou ele, eu acabei não me estabelecendo. Há 5 anos ou há 1 ano eu não teria dito isso a ninguém, mas agora estou pronto para falar sobre o caso. Revendo hoje a educação que recebi no colégio, verifico que me tornei perito nas coisas que explicam por que é impraticável a ideia de estabelecer um negócio. Aprendi todos os perigos e razões por que uma pequena empresa há de fracassar. Você tem de possuir um vasto capital. Certifique-se de que o ciclo dos negócios vai bem, há um grande mercado para o que você vai oferecer. 1001 coisas a examinar. O que mais me mortifica é ver que vários dos meus antigos colegas que não pareciam muito inteligentes e alguns, que nem cursaram o ginásio, estão, agora muito bem estabelecidos, com seus próprios negócios. Mas eu vou me arrastando, fazendo o exame de despachos de mercadorias. Houvesse eu me aprofundado mais no porquê da capacidade de sucesso de um negócio e estaria numa situação muito melhor. O pensamento que orientou a inteligência de Chunk foi muito mais importante do que a quantidade de sua inteligência. Por que fracassam alguns indivíduos brilhantes? Há muitos anos que privo com uma pessoa qualificada como gênio, possuidora de uma inteligência altamente abstrata. A despeito de sua grande inteligência nata, é uma das pessoas mais fracassadas que conheço. Tem um emprego medíocre, tem medo de responsabilidades. Nunca se casou, pois grande parte dos casamentos termina em divórcio. Tem poucos amigos, porque as pessoas o aborrecem. Jamais investiu dinheiro em propriedades de qualquer espécie, tem medo de que possa perder o dinheiro. Em vez de orientar sua força mental na busca de caminhos que levem ao sucesso, este homem usa o grande poder de seu cérebro para provar por que as coisas não darão resultado. Devido ao pensamento negativo que dirige o seu grande reservatório cerebral, este camarada pouco contribui e nada cria. E, no entanto, se mudasse de atitude poderia realizar grandes coisas. Tem miolo para ser um grande sucesso, mas não possui o poder do pensamento. Outro conhecido meu foi convocado para o exército pouco depois de receber, de uma das mais importantes universidades de Nova York, o diploma de doutor em filosofia. De que modo passou seus 3 anos no exército? Não como oficial. Tampouco como integrante de uma equipe de especialistas. Durante esses 3 anos nada mais fez do que dirigir um caminhão. Por quê? Porque estava impregnado de atitudes negativas para com os soldados, seus companheiros. Eu sou superior a eles, para com os processos e métodos adotados no exército, são estúpidos, para com a disciplina, isso é para os outros, não para mim, e para com tudo mais, inclusive para consigo mesmo, eu sou um idiota por não encontrar um meio de escapar dessa embrulhada. Este camarada não granjeou o respeito de ninguém. Todo o seu vasto estoque de conhecimentos permaneceu sepultado. Suas atitudes negativas transformaram-no num fiasco. Lembre-se, o pensamento que orienta sua inteligência é muito mais importante que a quantidade de inteligência que você tem. Nem mesmo um diploma de doutor em filosofia é capaz de sobrepujar esse princípio básico do sucesso. Há vários anos tornei-me amigo íntimo de Phil F., um dos chefes de uma importante agência de publicidade.
Phil era diretor da seção de pesquisa de mercado, e estava obtendo um sucesso formidável. Seria Phil uma inteligência? Longe disso. Quase nada sabia de estatística, não havia cursado o ginásio, embora todos os funcionários que trabalhassem para ele o houvessem feito, e não tinha a pretensão de conhecer o lado técnico da pesquisa. Como se explica, então, que Phil fizesse $30.000 por ano quando nenhum de seus subordinados conseguia alcançar 10.000? É que Phil era um engenheiro de homens. Era 100% positivo. Sabia estimular os outros, quando se sentiam abatidos. Era entusiasta. Gerava entusiasmo. Phil compreendia as pessoas e, porque podia ver realmente o que as fazia titubearem, gostava delas. O que tornava Phil 3 vezes mais valioso do que os outros homens, para a companhia, não era o seu cérebro, mas sim a maneira como o empregava. De cada 100 pessoas que entram para o ginásio, menos de 50 completam o curso. Intrigado com isso, perguntei ao diretor do curso de admissão de uma grande universidade qual a explicação do fato. Ele respondeu-me que não se trata de uma deficiência intelectual. Nós não os admitiríamos, os candidatos, se não tivessem suficiente capacidade. Tampouco se trata de dinheiro. Hoje, quem quer que deseje manter-se num colégio pode fazê-lo. A verdadeira razão está nas atitudes mentais. O senhor se surpreenderia, continuou ele, se soubesse quantos jovens abandonam os estudos por não gostarem dos professores, dos assuntos abordados, e dos colegas. Essa mesma razão, o pensamento negativo, explica por que a porta para as altas posições de chefia permanece fechada para muitos chefes jovens. Milhares deles permanecem estacionários, menos pela insuficiência intelectual do que pelas atitudes negativas, pessimistas, depreciativas e acentuado mau humor. Assim me falou um chefe, é muito raro que rejeitemos um jovem porque seja pouco inteligente. Geralmente a causa da rejeição é a sua atitude. Uma vez fui contratado por uma companhia de seguros para verificar por que 25% dos principais agentes vendiam mais de 75% das apólices, enquanto que 25% menos destacados, apenas 5% do volume total. Foram examinados cuidadosamente milhares de fichas individuais. A pesquisa evidenciou, fora de qualquer dúvida, que não existia uma diferença significante no que se referia à inteligência dos empregados. Mais ainda, as desigualdades nas vendas não podiam ser explicadas por diferenças de instrução. A disparidade verificada entre os muitos bem e os muito mal sucedidos ficaram reduzidos, finalmente, à diferença de suas atitudes mentais, isto é, na maneira de orientar os pensamentos. A turma de cima preocupava-se menos, era entusiasta e gostava sinceramente de lidar com as pessoas. Poucos podem alterar a capacidade intelectual com que nascemos, mas não há dúvida de que podemos mudar a maneira de utilizá-la. O saber é poder, quando usado de maneira construtiva. Intimamente ligado à desculpite da inteligência está um pouco da maneira incorreta de se pensar sobre o que se sabe. Ouvimos comumente dizer que saber é poder, mas isso é apenas meia-verdade. O saber constitui apenas uma força potencial. O saber só é poder quando o usamos, e de maneira construtiva. Conta-se que, uma vez, perguntaram ao grande cientista Einstein quantos pés tinha uma milha. Não sei, respondeu ele. E por que razão havia de encher minha cabeça com fatos que posso encontrar em 2 minutos em qualquer livro especializado? Nesta passagem, Einstein ensinou-nos uma grande lição. Ele sabia que era muito mais importante usar o cérebro para pensar, do que como um armazém de fatos. Uma vez Henry Ford viu-se envolvido num processo com o Chicago Tribune. O jornal chamou-o de ignorante, e Ford, homem de grande respeito, respondeu, prove-no. O Tribune submeteu-lhe uma porção de perguntas simples, tais como, quem foi Benedict Arnold quando ocorreu a Guerra da Revolução, e outras, a maioria das quais Ford, que tinha tido uma instrução pouco formal, não pôde responder. Por fim, irritado, ele declarou, não sei as respostas, mas sou capaz de, em 5 minutos, encontrar um homem que as sabe. Henry Ford jamais se interessou por informações multiformes. Ele conhecia o que todos os chefes importantes conhecem, que a capacidade de saber como obter a informação é mais importante do que usar o cérebro como uma garagem de fatos. Quanto vale um homem que conhece os fatos?
Recentemente passei uma noite interessante na companhia de um amigo que é presidente de uma jovem, porém próspera, firma industrial. Aconteceu que o aparelho de televisão foi ligado para um dos mais populares programas de perguntas e respostas. O camarada que estava sendo interrogado já participava do programa há várias semanas. Respondia sobre tudo, sobre coisas que pareciam até absurdas. Após haver respondido a uma questão particularmente intrincada, algo sobre uma montanha na Argentina, meu anfitrião olhou-me e disse: "Quanto você pensa que eu daria àquele sujeito para trabalhar para mim?" "Quanto?" perguntei. $300, e nenhum cents a mais, não por semana, ou por mês, mas por toda a vida. Já o avaliei. Esse sabido é incapaz de pensar. Só sabe guardar as coisas na memória. Nada mais é do que uma enciclopédia humana, e creio que por $300 posso comprar uma boa coleção de enciclopédia. Talvez até seja demais. Num almanaque de $2 eu serei capaz de encontrar 90% do que aquele camarada sabe. Eu quero é me cercar, continuou ele, de gente capaz de resolver problemas, de gente que tem ideias. Quero gente capaz de sonhar e de tornar o sonho uma realidade prática. Um homem que tem ideias pode fazer dinheiro comigo, um que só possua fatos, não. 3 modos de curar a desculpite da inteligência. 3 modos simples para curar a desculpa da falta de inteligência são: 1. Jamais subestime a sua própria inteligência e jamais superestime a dos outros. Não se venda barato. Concentre-se em suas possibilidades. Descubra os seus talentos superiores. Lembre-se de que o que importa não é a quantidade de cérebro que você tem, mas sim a maneira pela qual o utiliza. Dirija o seu cérebro, em vez de ficar se preocupando com o seu QL. Repita várias vezes por dia: minhas atitudes são mais importantes do que minha inteligência. Pratique adotar atitudes positivas, quer em casa, quer no trabalho. Considere as razões pelas quais você é capaz de fazer uma coisa, e não as que o incapacitam de realizá-la. Desenvolva a atitude de "eu estou vencendo". Põe a sua inteligência a trabalhar nos sentidos criadores, positivos. Utilize-a para encontrar meios de vencer, não para que ela lhe prove que você vai perder. 3. Lembre-se de que a capacidade de pensar vale muito mais que a de memorizar fatos. Use a mente para criar e desenvolver ideias, para descobrir novas e melhores maneiras de realizar as coisas. Pergunte a si mesmo: estarei usando minha capacidade mental para fazer a história, ou apenas para registrar a história feita pelos outros? Não adianta. Estou muito velho, ou muito jovem, a desculpite da idade, a doença do fracasso de nunca se estar na idade certa, evidencia-se por 2 formas facilmente identificáveis: a variedade de "eu sou velho demais", e o tipo de "eu sou jovem demais". Você já deve ter ouvido centenas de pessoas de todas as idades explicarem sua medíocre atuação na vida assim: estou muito velho, ou muito jovem, para começar agora. Não posso fazer o que quero, ou o que desejaria fazer devido à minha idade. É de fato surpreendente quão poucas pessoas estão certas no que se refere à idade. E é uma pena. Essa desculpa tem fechado a porta da verdadeira oportunidade a milhares de indivíduos. Pensam na idade como um empecilho e nem chegam a tentar. O tipo "eu sou muito velho" é a variedade mais comum da desculpite da idade. A doença está difundida de maneiras as mais sutis. Uma novela de TV gira em torno da história de um grande chefe que perdeu o emprego devido a uma fusão de companhias e não pôde achar outro porque é velho demais. Após uma busca infrutífera de vários meses, tendo pensado até em suicidar-se, o referido chefe chega à conclusão de que não presta para mais nada. Os dramas e artigos de jornais sobre o tópico "por que está você liquidado aos 40 anos" são muito populares, não porque representam a verdade dos fatos, mas porque tocam de perto muitas mentes preocupadas em busca de uma desculpa. Como controlar a desculpite da idade? A desculpite da idade pode ser curada. Há alguns anos, quando dirigia um programa de treinamento de vendas, descobri um bom soro que tanto cura esta doença como imuniza contra ela, de modo que você não tem necessidade de adquiri-la. Entre os que assistiam ao curso havia um camarada chamado Cecil. Cecil, que tinha 40 anos, desejava melhorar de posição lançando-se como representante de uma indústria,
mas achava-se idoso demais para tal. E explicava. Além do mais, comecei do nada, e agora estou muito velho para recomeçar. Já tenho 40 anos. Várias vezes, conversei com Cecil sobre o problema da idade avançada, empregando a velha medicina, você tem a idade que sente ter. Vi, porém, que nada conseguia. Geralmente as pessoas retrucam dizendo, mas eu me sinto velho. Finalmente descobri um novo método que deu certo. Um dia, após uma das aulas do curso, experimentei-o em Cecil. Perguntei-lhe. Cecil, quando é que você acha que começa a vida produtiva de um homem? Depois de pensar alguns segundos ele respondeu. Oh! Creio que aos 20 anos. Muito bem, continuei. E quando termina a vida produtiva? Bem, se ele estiver em boa forma e gostar do seu trabalho, creio que será bastante útil até os 70 ou um pouco mais, respondeu Cecil. De acordo. E muita gente é altamente produtiva mesmo depois de atingir 70 anos, mas admitamos como certo o que você disse, que a produtividade de um homem vai dos 20 aos 70 anos de idade, isto é, cobrindo um período de 50 anos ou meio século. Cecil, você tem 40 anos. Quantos anos de vida produtiva já despendeu você? 20, respondeu ele. E quantos ainda tem para gastar? 30, respondeu meu amigo. Em outras palavras, Cecil, você ainda não atingiu a metade, usou apenas 40% dos seus anos produtivos. Olhei para Cecil e vi que ele tinha percebido aonde eu queria chegar. Estava curado da desculpite da idade. Cecil viu que ainda lhe restavam muitos anos cheios de oportunidades. Modificou sua maneira de pensar. Em vez de dizer, eu já sou muito velho, passou a dizer, eu ainda sou muito moço. Cecil verificou que não importa a idade que temos. É a nossa atitude para com ela que a transforma numa bênção ou num obstáculo. A cura da desculpite da idade geralmente abre as portas que você julgava hermeticamente trancadas à oportunidade. Um parente meu passou anos fazendo as mais variadas coisas, vendas, dirigindo seu próprio negócio, trabalhando num banco, sem jamais encontrar o que desejava fazer realmente. Finalmente concluiu que a coisa que mais desejava, mais que tudo, era ser pastor. Mas quando pensou nisso, verificou que já tinha idade demais. Tinha 45 anos, 3 filhos ainda crianças, e pouco dinheiro. Felizmente, porém, reuniu toda a sua força e disse, com 45 anos ou não, hei de ser pastor. Com toneladas de fé e muito pouca coisa mais, inscreveu-se ele num curso de 5 anos para preparo de sacerdotes, em Wisconsin. 5 anos após foi ordenado pastor e estabeleceu-se com uma bela congregação no Illinois. Velho? Claro que não. Ele ainda dispõe de 20 anos de vida produtiva diante de si. Não há muito tempo estive com ele, que assim me falou, sabe, se eu não houvesse tomado a grande decisão quando tinha 45 anos, teria passado o resto da minha vida, amargurado e envelhecendo. Agora, sinto-me tão jovem quanto era há 25 anos. E de fato, ele quase que o parecia. Quando você se liberta da desculpa da idade, o resultado é ganhar o otimismo da juventude e sentir-se mais jovem. Quando você domina os temores das limitações da idade, ganha anos de idade, ganha anos de vida e de sucessos. Um excelente exemplo de como a desculpite da idade pode ser derrotada é fornecido por um antigo colega meu de universidade. Bill formou-se pela Harvard quando estava na casa dos 20 anos. Após 24 anos, como corretor, durante os quais conseguiu uma fortuna modesta, decidiu que queria tornar-se professor universitário. Os amigos fizeram-lhe ver que ele ia se esgotar com o programa que tinha pela frente. Mas Bill estava decidido a alcançar o seu objetivo, e entrou para a Universidade de Illinois aos 51 anos de idade. Aos 55 havia conseguido o seu diploma. Hoje, Bill é presidente do Departamento de Economia num ótimo colégio de profissões liberais. E é também feliz. E sorri quando diz, quase perdi um terço de meus bons anos de vida. A idade avançada é uma doença do fracasso. Derrote-a não permitindo que ela o atrase. E quando uma pessoa é jovem demais? A variedade, eu sou jovem demais, da desculpite da idade também causa muitos danos. Há cerca de um ano,
foi procurado por um amigo de 23 anos, que tinha um problema a resolver. Jerry era um ótimo rapaz. Havia sido paraquedista e depois de terminado o tempo de serviço entrará para o colégio. Enquanto estudava, Jerry mantinha esposa e um filho, trabalhando como vendedor para uma companhia de transportes e armazenagem. Trabalhava terrivelmente, tanto no colégio como na companhia. Naquele dia, porém, Jerry estava preocupado. Doutor Schwartz, disse ele, não sei o que faço. Minha companhia acaba de me oferecer o lugar de gerente de vendas, o que me coloca como supervisor de 8 vendedores. Parabéns! Isso é magnífico! Respondi. Mas você parece preocupado. Bem, continuou ele, todos os 8 homens que vou supervisionar são de 7 a 21 anos mais velhos do que eu. Que acha o senhor que eu deva fazer? Poderei dirigi-los. Jerry, respondi, é óbvio que o gerente geral de sua companhia considera você com idade suficiente, do contrário não lhe teria oferecido lugar. Lembre-se apenas desses 3 pontos e tudo sairá às mil maravilhas. Primeiro, não pense na idade. No interior, numa fazenda, um garoto torna-se um homem quando prova que pode realizar o trabalho daquele. O número de seus aniversários nada tem que ver com o caso. O mesmo aplica-se a você. Quando você prova que é capaz de ocupar o lugar de gerente de vendas, automaticamente já tem idade para isso. Em segundo lugar, não se aproveite de seus novos galões. Mostre-se respeitoso para com os vendedores. Peça-lhes sugestões. Faça-os sentir que estão trabalhando para o capitão de uma equipe, e não para um ditador. Proceda assim que eles trabalharão com você, não contra você. Em terceiro lugar, habitue-se a ter pessoa mais velha do que você, trabalhando para você. Em todos os terrenos, os líderes cedo descobrem que são mais jovens do que muitas pessoas que eles orientam. Portanto, habitue-se a ter gente mais velha trabalhando para você. Isso vai ajudá-lo muito para o futuro, quando surgirem maiores oportunidades. E lembre-se, Jerry, que a sua idade não representa um handicap, a menos que você a queira considerar assim. Jerry hoje está se saindo muito bem. Adora o negócio de transportes, e já está planejando organizar, daqui a poucos anos, sua própria companhia. A juventude só constitui deficiência quando o jovem pensa assim. É comum você ouvir dizer que certos empregos requerem uma considerável maturidade física, por exemplo, o lugar de vendedor de apólice de seguros. O fato de dizerem que, para ganhar a confiança do cliente, ou do investidor, você deve ter cabelos grisalhos, ou não ter cabelo algum, é um absurdo. O que realmente importa é que você conheça o negócio. Se você o conhece, e entende as pessoas, está suficientemente maduro para dominá-lo. A idade nada tem que ver com a deficiência, a não ser que você se convença de que somente os anos lhe darão o material de que você precisa para marcar o seu ponto. Muitos jovens acham que não progridem devido à sua juventude. É bem verdade que, na organização, há pessoas que, por se sentirem inseguras e apavoradas com as tarefas, podem tentar impedir a sua ascensão, lançando mão de vários argumentos, inclusive o da idade. Mas os que têm realmente valor não o farão. Esses lhe atribuirão tanta responsabilidade quanto acharem que você pode ter. Demonstre que você tem atitudes capazes e positivas e sua juventude será considerada até como uma vantagem. Numa rápida recapitulação, a cura para a desculpa da idade se resume em 1. Considere a sua idade atual de modo positivo. Diga eu ainda sou jovem, e não eu já sou velho. Habitue-se à prática de olhar para frente, para novos horizontes, adquirindo o entusiasmo e a sensação da juventude. 2. Calcule quanto tempo de produtividade você ainda tem. Lembre-se que uma pessoa de 30 anos ainda tem 70% de vida produtiva diante de si. E que uma de 50 ainda possui 40%, os melhores 40%, das oportunidades de sua vida. Presentemente a vida é muito mais longa do que muita gente pensa. 3. Empregue o futuro em fazer o que você realmente deseja. Só é muito tarde quando você permite que sua mente atue de modo negativo e pense que é tarde demais. Pare de pensar, há anos que eu devia ter começado. Pensar assim é fracassar. Em vez disso, pense,
Vou iniciar agora porque os meus melhores anos estão adiante de mim. Assim é que as pessoas bem-sucedidas pensam. 4. Mas o meu caso é diferente, eu atraio a má sorte. Recentemente assisti a um engenheiro de tráfego discursar sobre a segurança nas estradas de rodagem. Mostrou ele que mais de 40 mil pessoas morrem, anualmente, nos chamados acidentes do tráfego. O principal ponto de sua palestra foi que não existe o verdadeiro acidente. O que chamamos de acidente é o resultado de uma falha mecânica ou humana, ou da combinação de ambas. O que esse perito do tráfego estava dizendo se consubstancia no que os sábios de todos os tempos vêm repetindo: para tudo existe uma causa. Nada acontece sem uma causa. Nada existe de acidental no tempo que está fazendo hoje. Ele é o resultado de causas específicas. E não há razão para que se acredite que os assuntos humanos fazem exceção à regra. E, no entanto, é difícil que transcorra um dia sem que não se ouça alguém atribuir seus problemas à má sorte. E é raro o dia em que você não escute alguém atribuir o sucesso pessoal de outrem à boa sorte. Permita-me ilustrar de que modo se sucumbe à desculpa da falta de sorte. Recentemente almocei com 3 jovens chefes de uma companhia. O assunto da palestra era George C., que, no dia anterior, havia sido escolhido dentre o grupo para ser promovido. Por que havia George alcançado aquela posição? Os 3 camaradas desencavavam todas as espécies de razões: sorte, influência, bajulação, a maneira pela qual a esposa de George adulava o chefão, tudo, enfim, menos a verdade. Esta se resumia no fato de que George era simplesmente o mais qualificado, havia trabalhado melhor, dava duro no trabalho, possuía uma personalidade mais efetiva. Eu também sabia que os chefes mais antigos haviam despendido muito tempo considerando qual dos 4 deveria ser promovido. Meus 3 amigos, desiludidos, deviam saber que os altos escalões não escolhem os chefes tirando papeizinhos com nomes de dentro de um chapéu. Não há muito tempo, conversava eu com o gerente de vendas de uma grande fábrica de maquinaria sobre a gravidade da desculpite, da sorte. Ele ficou muito interessado no problema, e começou a relatar sua própria experiência no assunto. Eu não sabia, principiou ele, que era este o nome, mas é um dos problemas mais difíceis com que um gerente de vendas tem de se haver. Ontem mesmo tivemos, em nossa companhia, um magnífico exemplo do que você está dizendo. Mais ou menos às 4 horas, chegou um de nossos vendedores com um pedido da ordem de $112 mil. Na mesma ocasião, achava-se no escritório um outro vendedor cuja produção é tão baixa que ele mesmo constitui um problema. Ouvindo John dar as boas novas, um tanto cheio de inveja deu-lhe os parabéns dizendo: muito bem, John, lá está você outra vez bafejado pela sorte. Agora, o que o mau vendedor não quer aceitar é que a sorte nada teve que ver com o grande pedido conseguido por John. Há meses que John vinha trabalhando aquele cliente. Ele havia falado repetidas vezes a meia dúzia de pessoas que não trabalhavam ali, havia gasto noites imaginando o que seria melhor para ele. Depois solicitou aos nossos engenheiros que planejassem as preliminares do equipamento. John nada teve de sorte, a menos que se queira chamar sorte um trabalho cuidadosamente planejado e pacientemente executado. Suponhamos que se fosse confiar na sorte para reorganizar a General Motors. Se as coisas que se fazem, e quem as faz, fossem indicadas pela sorte, todos os negócios da nação acabariam desmoronando. Imagine por um momento que a General Motors tivesse de ser completamente reorganizada na base da sorte. Para levar a cabo essa organização, seriam colocados, numa 1A, os nomes de todos os empregados. O primeiro nome dali retirado seria o presidente, o segundo, o vice-presidente, e assim por diante. Parece absurdo, não é? E, contudo, assim é que funcionaria a sorte. As pessoas que atingem o topo, em qualquer ocupação, direção de negócios, vendas, direito, engenharia, ação, ou o que quer que seja, ali chegam devido às suas atitudes superiores e ao uso e aplicação do seu bom senso a um trabalho sério. Domine a desculpite da sorte de 2 maneiras. L. Aceite a lei de causa e efeito. Observe bem o que parece ser a boa sorte de alguém. Acabará vendo que não se trata de sorte sim de preparo, planejamento e pensamento na obtenção do sucesso. Tudo isso precede o que se chama boa sorte. Verifique, agora,
o que parece ser a má sorte. Preste bem atenção e acabará descobrindo certas específicas razões. O Sr. Sucesso sofre um revés, aprende e aproveita. Mas quando acontece o mesmo ao Sr. Medíocre, ele perde e nada aprende. 2. Não seja um pensador ansioso. Não desperdice os seus músculos mentais sonhando com um modo fácil de alcançar o sucesso. Não somos bem-sucedidos apenas por causa da sorte. O sucesso provém de se porem em prática e de se dominarem os princípios que o produzem. Não se fie na sorte para as promoções, as vitórias e as boas coisas na vida. A sorte apenas não foi feita para conferir essas coisas boas. Em vez disso, concentre-se no desenvolvimento das qualidades que você possui e que o farão vitorioso. Adquira confiança e destrua o medo. Os amigos fazem muito bem quando dizem, tudo isso é imaginação sua. Não se preocupe, nada a temer. Mas eu e você sabemos que essa espécie de medicina jamais funciona. Essas observações calmantes podem nos livrar do medo por alguns minutos, ou mesmo por algumas horas. Contudo, o método de tratamento de isso só existe em sua imaginação, não constrói confiança nem cura o medo. Sim, o medo é real, e devemos reconhecer que existe antes que sejamos capazes de dominá-lo. Hoje, a maior parte do medo é psicológica. A preocupação, a tensão, o embaraço, o pânico, tudo isso nasce de uma imaginação negativa, mal orientada. No entanto, o simples fato de se conhecer a origem do medo não o cura. Se um médico descobre que você tem uma infecção em qualquer parte do corpo, sua atuação não para. Ele prossegue com o tratamento para curar a infecção. A velha terapêutica de isso só existe na sua imaginação pressupõe que o medo não existe. Mas isso não é verdade. O medo é real. É o inimigo número 1 do sucesso. É ele que impede as pessoas de capitalizarem as oportunidades. O medo desgasta a vitalidade física, e, na verdade, torna os indivíduos doentes, provoca perturbações orgânicas, encurta a vida e tapa sua boca quando você deseja falar. O medo, a incerteza, a falta de confiança explicam por que temos ainda crises econômicas. O medo explica por que milhões de pessoas realizam e desfrutam pouco. Realmente, o medo é uma poderosa força. De um modo ou outro, impede que se consiga o que se deseja na vida. Medos de todos os tipos e tamanhos constituem uma forma de infecção psicológica. Podemos curar uma infecção mental tal como curamos uma infecção orgânica com tratamentos específicos, aprovados. Em primeiro lugar, como parte da preparação para o tratamento, condicione-se com esse fato: toda confiança é adquirida, desenvolvida. Ninguém nasce com ela. As pessoas que você vê irradiando confiança, que dominaram as preocupações, que se sentem à vontade em qualquer lugar ou tempo, adquiriram a confiança pouco a pouco. Você também pode fazê-lo. Este capítulo vai lhe mostrar como. Durante a Segunda Guerra Mundial a Marinha resolveu certificar-se de que todos os seus novos recrutas sabiam nadar, ou eram capazes de aprender, na pressuposição de que, um dia, o conhecimento da natação pudesse salvar suas vidas no mar. Os recrutas que não sabiam nadar foram submetidos a um curso de natação. Assisti a muitos treinamentos. De um modo geral, era divertido ver jovens cheios de saúde aterrorizados com uns poucos pés de água de profundidade. Lembro-me de que um dos exercícios exigia que o novo marinheiro pulasse, não mergulhasse, de um trampolim situado a 2 metros de altura, dentro de uma piscina com 2,64 metros de água enquanto meia dúzia de exímios nadadores permanecia por perto. Num sentido mais profundo, o espetáculo foi triste. O medo que aqueles homens demonstravam era real. E, no entanto, tudo o que havia entre eles e o domínio do medo que sentiam era um mergulho na água lá embaixo. Em mais de uma ocasião vi jovens, acidentalmente empurrados da plataforma. Resultado: medo dominado. Esse incidente familiar a milhares de ex-marujos serve para ilustrar um ponto: a ação cura o medo. Por outro lado, a indecisão e o adiamento fertilizam-no. Anote imediatamente no seu livro de regras para alcançar o sucesso: a ação cura o medo. A ação cura o medo. Há alguns meses fui procurado por um homem de cerca de 40 anos, diretor numa companhia, e que parecia muito preocupado.
Ocupava um lugar de responsabilidade como comprador para uma grande organização varejista. Muito aborrecido, ele explicou. Estou com receio de perder meu emprego. Tenho a impressão que meus dias estão contados. Por quê? Perguntei-lhe. A situação está contra mim. Os algarismos das vendas, no meu departamento, baixaram de 7% em relação ao ano passado. Isso é muito ruim, especialmente considerando que o total das vendas da loja subiu de 6%. Recentemente tomei uma porção de decisões pouco acertadas e fui advertido várias vezes pelo gerente por não acompanhar o progresso da companhia. Nunca me senti assim antes. Continuou ele. Perdi o pulso e isso está se vendo. O meu assistente e os vendedores sentem-no. É claro que os outros chefes percebem que eu estou decaindo. Outro dia, quando parte da linha de minhas mercadorias ia ser colocado em seu departamento, um dos encarregados de compras chegou mesmo a sugerir uma reunião de chefes, dizendo que ele iria fazer aquilo render dinheiro para a loja. É como a gente estar se afogando diante de uma multidão de espectadores que se limitam a esperar que a gente se acabe de uma vez. O chefe continuou a falar, expondo mais detalhes. Finalmente interrompi-o, perguntando. E você, que pensa fazer? Que está tentando fazer para corrigir essa situação? Bem, não creio que possa fazer muita coisa, mas espero pelo melhor. A este comentário indaguei. Francamente falando, há bastante esperança. E depois de uma pausa fiz-lhe outra pergunta, por que não agir para sustentar sua esperança? Continue, disse ele. Bem, há dois tipos de ação que parecem adaptar-se ao caso. Primeiro, comece hoje mesmo a fazer subir os algarismos das vendas. Temos de encarar os fatos. Há uma razão para que suas vendas estejam decaindo. Encontre-a. Talvez você necessite de uma venda especial para se ver livre da mercadoria encalhada, de modo a poder comprar um novo estoque. Talvez você possa rearrumar os seus mostruários. Talvez os seus vendedores precisem de mais entusiasmo. Não posso precisar o que irá aumentar o volume de suas vendas, mas algo há de fazê-lo. E talvez fosse indicado falar em particular como o gerente das mercadorias. É possível que ele esteja a ponto de despedi-lo, mas quando você falar com ele e lhe pedir conselhos, certamente vai lhe dar mais um pouco de tempo para arranjar as coisas. Assim que a alta administração sentir que há uma oportunidade para você encontrar uma solução, considerará que a sua dispensa sairá muito cara para a loja. E continuei. Depois ponha os seus assistentes a trabalhar. Deixe de agir como um homem que se está afogando. Faça saber aos que o cercam que você ainda está vivo. A coragem voltou aos seus olhos. Depois ele indagou. Você disse que havia dois tipos de ação. Qual é o segundo? O segundo, que você pode chamar de política de segurança, é fazer com que 2 ou 3 de seus mais íntimos amigos, no mesmo ramo de negócio, saibam que você não desdenhará a oferta de emprego numa outra loja, desde que o lugar seja substancialmente melhor que seu emprego atual. Não acredito que seu emprego continue inseguro depois de você agir firmemente para elevar esses números. Mas, só para uma eventualidade, é bom ter uma ou duas ofertas. Lembre-se de que é 10 vezes mais fácil um homem já empregado encontrar outro emprego do que um que esteja desempregado. Há 2 dias esse chefe que estava tão preocupado procurou-me. Após nossa conversa empenhei-me seriamente, disse ele, em fazer uma série de alterações, porém a principal foi a que realizei com os meus vendedores. Eu costumava reuni-los uma vez por semana, mas agora faço essas reuniões todas as manhãs. Consegui que eles se tornassem realmente entusiasmados. Creio que assim que eles perceberam uma centelha de vida em mim, decidiram trabalhar com mais ardor também. Estavam apenas esperando que eu desse a partida. Agora, as coisas estão marchando otimamente bem. Na semana passada as vendas subiram muito mais que as de há um ano, no mesmo período, estão muito melhores que a média do total do estabelecimento. Ah! Continuou ele, ainda quero lhe comunicar mais outras boas novas. Desde que conversamos da última vez, recebi 2 ofertas de empregos. Claro que fiquei muito satisfeito, mas não as aceitei, pois tudo agora vai muito bem por aqui novamente.
Quando nos encontramos em face de um problema difícil, permanecemos atolados até que comecemos a agir. A esperança já é um começo. Necessita, porém, de ação para que se obtenha a vitória. Põe em funcionamento o princípio da ação. Da próxima vez que você sentir um medo muito grande, contenha-se. Depois procure responder a essa pergunta: que devo fazer para dominar o meu medo? Isole o medo. Depois age adequadamente. Damos a seguir alguns exemplos de medos e as possíveis ações curativas. Tipo de medo-ação. 1. Embaraço devido à aparência pessoal, melhore-a. Vá ao barbeiro ou a um salão de beleza. Engraxe os sapatos. Mantenha as roupas limpas e passadas. Habitue-se a se arrumar melhor, o que nem sempre exige roupas novas. 2. Medo de perda a um cliente importante, trabalhe dobrado para lhe oferecer serviço melhor. Corrija tudo o que possa ter feito com que os clientes não confiem em você. 3. Medo de ser reprovado num exame. Use o tempo que você gasta pensando nisso para estudar. 4. Medo de ser atingido fisicamente por algo que você não pode controlar, tal como um tornado, ou um avião que perdeu o controle. Volte a sua atenção para auxiliar a aliviar o medo dos outros. Reze. 5. Medo do que os outros possam pensar ou dizer. Certifique-se de que o que você planeja pensar ou dizer, fazer está certo. Então o faça. Ninguém faz nada que vale a pena sem que sofra críticas. 6. Medo de coisas que se acham completamente fora do seu controle. Dirija sua atenção para coisa completamente diversa. Vá para o jardim e arranque erva daninha. Brinque com seus filhos. Vá ao cinema. 7. Medo de fazer um investimento ou de comprar uma casa. Analise todos os fatores. Tome depois uma decisão e firme-se nela. Confie no seu próprio julgamento. 8. Medo de outras pessoas. Encare-as do ponto de vista adequado. Lembre-se de que uma outra pessoa nada mais é do que um ser humano muitíssimo semelhante a você. Utilize o seguinte processo de 2 tempos para curar o medo e adquirir confiança. 1. Isole o seu medo. Jogue-o fora. Determine com exatidão de que é que você tem medo. 2. Então entre em ação. Para cada tipo de medo existe um tipo de ação. E lembre-se de que a hesitação apenas aumenta, engrandece o medo. Haja prontamente e com decisão. Grande parte da falta de autoconfiança pode ser relacionada diretamente com a memória desorientada. Seu cérebro é muito parecido com um banco. Todos os dias você deposita pensamentos no seu banco mental. Esses pensamentos depositados crescem e constituem sua memória. Quando você se põe a pensar, ou encara um problema, na verdade pergunta ao seu banco da memória: que é que eu já sei sobre isso? O banco da memória responde automaticamente e lhe fornece pedaços de informações relativas à situação em pauta, e que você ali depositou em ocasiões anteriores. Sua memória é, então, o fornecedor básico da matéria-prima para seus novos pensamentos. O caixa do seu banco da memória é digno de toda a confiança. Jamais o engana. Se você lhe disser: Senhor Caixa, desejo retirar alguns dos pensamentos que depositei há tempos, provando que eu sou inferior às outras pessoas, ele responderá: com todo o prazer, meu senhor. Lembra-se que já fracassou 2 vezes ao tentar isso. Lembra-se do que lhe disse o seu professor do 6 graus ano, quanto à sua incapacidade para realizar qualquer coisa. Lembra-se dos comentários que ouviu a seu respeito. Lembra-se. E assim, um após outro, o senhor Caixa vai retirando de seu cérebro os pensamentos que provam a sua falta de aptidão. Suponhamos, porém, que você procure o caixa para lhe pedir: Senhor Caixa, acho-me numa situação difícil. Poderia dar-me alguns pensamentos que me devolvam a confiança. Mais uma vez o caixa lhe dirá: com prazer, meu senhor. Mas agora entrega-lhe os pensamentos anteriormente depositados e que provam que você pode ser bem-sucedido. Lembre-se do excelente trabalho que você já realizou em situação semelhante. Lembre-se como o Sr. Smith confiava em você.
Lembre-se do que seus amigos dizem a seu respeito. Lembre-se. O Sr. Caixa é muito compreensivo, permite que você retire o que quiser do que depositou no banco. Afinal de contas, o banco é seu. Eis duas coisas específicas que devem ser feitas para adquirir confiança através de uma eficiente administração do seu banco da memória. 1. Deposite, no banco, apenas pensamentos positivos. Encaremos os fatos diretamente. Todo mundo se defronta com situações desagradáveis, embaraçantes e desencorajantes. Contudo, os vitoriosos e os fracassados encaram essas situações de maneiras completamente opostas. Os fracassados ficam empolgados com elas. Repisam-nas, dando-lhes, portanto, um lugar de destaque na memória. Não procuram esquecê-las e, à noite, é para elas o último pensamento. Por outro lado, as pessoas confiantes, prósperas, não lhes dão a mínima importância. Especializam-se em depositar no banco na memória pensamentos positivos. Como funcionaria seu carro se você todas as manhãs, antes de sair de casa, apanhasse um punhado de lixo e jogasse dentro do cárter ou da caixa de mudanças? Em pouco tempo o motor estaria todo escangalhado, incapaz de fazer o que você dele solicita. A deposição de pensamentos negativos, desagradáveis, em sua mente, afeta-a da mesma forma. Os pensamentos negativos causam um desgaste desnecessário, e estragam os seus motores mentais, criando aborrecimentos, frustrações e sentimentos de inferioridades. Jogam-no para o lado da estrada enquanto os outros correm por ela. Nos momentos em que você estiver sozinho com seus pensamentos, dirigindo seu carro, ou comendo sozinho, lembre-se das ocorrências positivas, agradáveis. Coloque bons pensamentos no seu banco da memória. Isso aumenta a confiança, conferindo-lhe a sensação de sentir-se bem seguro, ao mesmo tempo em que ajuda o bom funcionamento do organismo. Eis um excelente plano. Assim que você for dormir, deposite bons pensamentos no seu banco da memória. Relembre todas as coisas boas às quais você deve ser grato, tais como sua esposa, ou esposo, seus filhos, seus amigos, sua saúde. Recorde as coisas boas que você viu os outros fazerem durante o dia, rememore as pequenas vitórias alcançadas, e tudo o que você conseguiu realizar. 2. Retire apenas pensamentos positivos do banco da memória. Item há vários anos, associei-me intimamente com uma firma de consultores psicológicos. Tratavam de casos os mais variados, a maior parte, porém, problemas matrimoniais e situações de ajustamento psicológico, todos relacionados com aspectos mentais. Uma tarde, quando conversava com o chefe da firma a respeito de sua profissão e de suas técnicas para auxiliar, de modo sério, as pessoas desajustadas, ele fez-me a seguinte observação. Item sabe que meus serviços seriam completamente desnecessários se essa gente fizesse apenas uma coisa. Que coisa? Perguntei ansioso. Apenas isso, destruir os pensamentos negativos antes que se tornem monstros mentais. A maior parte dos indivíduos que procuro ajudar, declarou ele, estão fazendo funcionar o seu museu particular de horror mental. Por exemplo, muitas dificuldades matrimoniais envolvem o monstro da lua de mel. Se esta não foi tão agradável conforme esperavam um ou ambos os cônjuges, em vez de esquecê-la, é relembrada por ele centena de vezes até tornar-se um gigantesco obstáculo entre as boas relações marido e mulher. E, muitas vezes, essa gente me procura 5 ou 10 anos mais tarde. É claro, que geralmente meus clientes não percebem onde está a causa de seus aborrecimentos. Cumpre-me descobrir e explicar-lhes a origem de suas dificuldades, ajudando-os a ver quão trivial é ela. Uma pessoa pode transformar quase todas as ocorrências desagradáveis em monstros mentais. Um negócio fracassado, um romance desfeito, um mau investimento, a decepção no comportamento de uma criança de 10 anos constituem os monstros mais comuns que perturbam as pessoas e que eu auxilio a destruir, terminou o meu amigo psicólogo. É certo que quaisquer pensamentos negativos, adubados por frequentes recordações, pode transformar-se num verdadeiro monstro mental, destruindo a confiança e preparando o caminho para sérias dificuldades psicológicas. Num recente artigo, nos Cosmopolitas Magazine, intitulado O Caminho da Autodestruição, Alice Mulcahy demonstrou que, anualmente, mais de 30 mil americanos se suicidam, enquanto que outros 100 mil tentam fazê-lo.
E continuou dizendo que há uma chocante evidência de que outros milhões de pessoas estão se matando por processos menos visíveis e mais vagarosos. Outros, ainda, estão cometendo um suicídio mais espiritual do que físico, buscando constantemente maneiras de se humilharem, punirem, geralmente, inferiorizarem-se. O amigo psicólogo já mencionado contou-me como conseguiu impedir que um de seus pacientes continuasse a se suicidar, mental e espiritualmente. Esta cliente, explicou ele, estava chegando aos 40 anos e tinha 2 filhos. Para usar a terminologia leiga, sofria de uma profunda depressão. Todos os fatos de seu passado lhe pareciam infelizes. Ela pensava negativamente nos seus dias de colégio, no casamento, na educação dos filhos e nos lugares em que havia morado. Afirmava que não podia lembrar-se de ter sido jamais verdadeiramente feliz. E, desde que tudo o que recordamos serve para colorir a vida presente, nada havia senão pessimismo e trevas. Mostrando-lhe um quadro, perguntei-lhe o que lhe sugeria ele. Ela respondeu, parece-me o prenúncio de uma terrível tempestade que se desencadeará durante a noite. Foi a mais sombria interpretação que ouvi a respeito daquele quadro. Era uma grande pintura a óleo onde se via o sol no horizonte, sobre um litoral rochoso e denteado. Era muito bem feito e tanto podia representar um nascer, como um pôr de sol. O psicólogo explicou-me que o que uma pessoa vê no quadro constitui uma das chaves da sua personalidade. Quase todos dizem que se trata de um amanhecer. Mas os indivíduos deprimidos, mentalmente perturbados, quase sempre dizem que veem um crepúsculo. Como psicólogo, não posso alterar o que já se acha na memória de um paciente. Mas posso, com a cooperação dele, auxiliá-lo a encarar o passado sob um ângulo diferente. Foi este o tratamento geral que apliquei a essa mulher. Trabalhei-a no sentido de que ela encarasse o passado com alegria e prazer, em vez de com desapontamento total. Após 6 meses começou ela a dar mostras de melhoras. Neste ponto dos acontecimentos, dei-lhe uma atribuição especial. Pedi-lhe que pensasse e escrevesse num papel, diariamente, 3 razões pelas quais ela devia ser feliz. Então, na consulta seguinte, o que se dava nas quintas-feiras, eu examinava a lista juntamente com ela, assim continuando esse tratamento durante 3 meses. Suas melhoras eram muito satisfatórias. Hoje, esta mulher acha-se muito bem ajustada à sua situação, é possível e certamente tão feliz quanto a maioria das pessoas. Quando esta mulher deixou de retirar pensamentos negativos do banco da memória, encontrou-se no caminho da recuperação. Seja qual for o tamanho do problema psicológico, a cura advém quando se aprende a retirar, do banco da memória, pensamentos positivos em vez de negativos. Não fabrique monstros mensais. Recuse-se a extrair pensamentos desagradáveis de sua memória. Quando se lembrar de algo, concentre-se na parte boa que ele encerra, esqueça o lado mau. Enterre-o. Se perceber que está pensando no lado negativo, pare de pensar completamente. E eis algo de grande significação e muito encorajante. Sua mente deseja que você esqueça as coisas desagradáveis. Basta você cooperar um pouco, e as recordações desagradáveis irão se encolhendo até o caixa do banco da memória cancelá-las.